Segundo livro dos Reis, capítulo de número 7. Vamos meditar no que Deus tem para o nosso coração nessa noite. Segundo livro dos Reis. Enquanto você acha, eu faço sempre questão de lembrar que a Bíblia é a palavra de Deus. E a Bíblia, sendo a palavra de Deus, ela não volta vazia. E se você abre o seu coração, se você coloca expectativa nisso, você pode ter certeza, Deus vai falar contigo. Amém? Segundo Reis, capítulo 7, vamos ler os 2 primeiros versículos que diz assim: Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial, em cujo o braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu o advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Oremos. Deus, fala conosco através da tua palavra, que o teu Espírito Santo venha trazer luz ao nosso entendimento para que possamos viver os teus projetos, as tuas promessas e vencer. Pedimos a bênção sobre a tua igreja no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Eu gostaria de ministrar nessa noite, até pode colocar o tema aqui, que eu sei que tem aí, já foi escrito. Eu gostaria de falar sobre o improvável e o impossível não significam nada para Deus. Você crê nisso? Amém? O improvável e o impossível não significam nada para Deus. Hoje de manhã, eu preguei aqui também, e estava aqui, um irmão chegou para mim e disse: pastor Lediel, eu só queria te agradecer. Falei: agradecer pelo quê, meu irmão? Pelo livro que você escreveu. Eu li aquele livro do legado que foi dado aqui do Dia dos Pais, e falou muito ao meu coração. Eu estava olhando as mensagens no WhatsApp, Instagram. Nos últimos meses, tem sido raro passar um dia sequer se eu receber mensagem de alguém, pastores inclusive do Brasil, que estão lendo aquele livro, Pastor Também é Gente, mandando mensagem dizendo: pastor Lediel, obrigado, você foi usado por Deus, esse livro escrito tem falado muito comigo. E daí eu paro para lembrar, lá do ano de 1998, eu estava sendo reprovado pela 2ª vez na escola. Recebendo algumas broncas e puxão de orelha dos meus pais, mas também recebendo palavras de vida, orientação, porque tinha a professora mesmo de matemática lançou uma palavra muito infeliz sobre eu e outros alunos que estavam reprovando, que nos fez sentir, no jargão popular, bem burros, né? E daí eu fico pensando: puxa, quem via aquele menino, jamais eu imaginava que me formar em uma faculdade. Naquele ano mesmo eu estava muito para baixo. Mas naquele final de ano, eu entendi que precisava me decidir pelo Senhor. No final de 98, fui batizado nas águas, e Deus muda as coisas. E nos faz, de fato, viver o impossível. Aquilo que é impossível aos olhos humanos, Deus dá um jeito de mudar a história e fazer grandes coisas acontecer. Você crê nisso, amém? Você também é o improvável? Nós estamos aqui diante de um episódio de improbabilidade enorme. O texto que nós lemos, talvez se você não vê o capítulo anterior e posterior, você não vai entender, então eu vou fazer de uma maneira bem resumida aqui para explicar a você. A Síria, ela estava em guerra, e uma guerra contra Israel. E essas guerras que essas nações tinham com Israel, às vezes eles atacavam, às vezes se acalmavam e ficava assim. Esse é um dos momentos talvez mais críticos que Samaria está vivendo. Porque o rei da Síria, Ben-Hadad, ele vai cercar a cidade toda. E eu preciso que você volte comigo. Imagine aqueles filmes antigos que você já assistiu,
que as cidades não são como as nossas hoje. Pensa naqueles filmes medievais, onde a cidade é como se fosse um bairro nosso aqui, mas todo murado, todo cercado, porque as pessoas se protegiam dentro. De manhã abria os portões, as pessoas saíam, iam plantar, iam buscar água, iam fazer outras coisas, à noite fechava o portão e eles ficavam ali protegidos. Então, essa cidade aqui, de Samaria, era também desse formato, murado. Porém, uma das estratégias de guerra, quando principalmente os muros eram muito altos ou até impenetráveis pelos exércitos, o que eles faziam? Eles cercavam a cidade. Ninguém sai e ninguém entra. Consequentemente, essa é uma estratégia para que os recursos internos se esgotem, a ponto de acabar os grãos, acabar a comida, acabar a água dentro e o povo começa a passar necessidade. Então, é claro que você já entendeu que essa não é uma guerra de um dia, uma semana ou um mês. Eram vários meses. E, pelo contexto que nós estamos vendo aqui, essa guerra já passava de anos. Se a gente olha para a história, nós vamos encontrar muitos desses cercos, como, por exemplo, o Império Romano fez com os judeus de Massada, que passou de 2 anos de cerco. Imagine isso. 2 anos ninguém sai e ninguém entra. Aqui, agora, eles estão dentro de Samaria e a fome começa agora a assolar. Anos se passaram, não tem mais comida, e se a gente observar alguns textos, você vai ficar talvez chocado. Porque o texto de 2 Reis, capítulo 6, verso 25, vai dizer que o cerco demorou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento, presta atenção nisso, uma cabeça de jumento chegou a valer 80 ciclos de prata. E uma caneca de esterco de pombo chegou a valer 5 peças de prata. Cabeça de jumento, que ninguém dava nada por isso. Um copo, acabou a comida, um copo de esterco de pombo, que eles estavam coletando esterco de pombo para sobreviver 5 ciclos. Eu dei uma pesquisada na inteligência artificial, eu pedi para o chat GPT transformar isso aqui no valor, por exemplo, da prata, né, do nosso tempo. O valor deu mais ou menos, essa cabeça de jumento, em torno de uns R$4.000. Você pagaria R$4.000 uma cabeça de jumento? Para as pessoas sobreviverem, era o que eles estavam fazendo. Você já parou para pensar nisso? E, de repente, se não bastasse esse caos instalado, o rei, quando estava em cima do muro, ele vê uma mulher desesperada, e a mulher, então, vai informar o rei que o desespero dela é porque ela fez um combinado com uma outra mulher. As duas eram mães de crianças pequenas. E o acordo que elas fizeram, se assuste com isso, foi: vamos matar o meu filho e nós vamos comer ele hoje. E depois, a gente mata o seu. Era o combinado das mães. Mas o desespero dessa mãe é porque ela entregou primeiro o filho dela. E depois, quando foi matar a outra criança, a outra mãe não aceitou, escondeu o filho e essa está desesperada. Para você ver que o caos também estava nos princípios e valores dentro do povo de Israel, e nós estamos falando de Samaria, a ponto de praticarem canibalismo, que era uma prática dos povos pagãos. E ainda mais uma inversão tão grande de valores, onde uma mãe que sempre se dá pelo filho, está disposta a morrer pelo filho, nesse caso chegou a comer o próprio filho. Situação assustadora. Agora, presta atenção na reação desse rei, porque lá no finalzinho do capítulo 6, o rei vai se indignar, ele vai rasgar suas vestes, e o rei, ele vai dizer o seguinte: essa maldição que nós estamos vivendo, isso vem de Deus. E o maior representante de Deus entre nós é aquele profeta Eliseu. Que Deus me puna se eu não arrancar a cabeça desse profeta. Olha isso. O profeta, ele está na sua casa, conversando com algumas autoridades, e de repente chega o oficial do rei para matá-lo, mas as portas estão fechadas, e depois o rei chega junto. E aí é o texto que nós lemos. Um texto onde o profeta ele vai dizer algo muito importante. E o recado do profeta Eliseu é: ouçam a palavra de Deus, porque a situação vai mudar.
Amanhã, nesta mesma hora, na porta de Samaria, uma medida de farinha, como 2 medidas de cevada, serão vendidos por 20 peças, por 1 peça de prata. Eu quero que você preste atenção aqui, na reação do rei, e olha para a ação do profeta. O rei, na crise, ele está desesperado, mas o profeta ele tem um posicionamento diferente. Ele sabe que esse também é momento de olhar para o Senhor, ouvir o Senhor e confiar no Senhor. As crises, elas têm o poder de revelar o coração humano. Eu vou repetir isso. As crises da vida mostram aonde estão os seus valores, no que você está apegado, em quem de fato você confia. A crise tem o poder de revelar o coração humano. Quando a crise chegou, o rei estava procurando mais um culpado e querendo derramar mais sangue e gerar morte. Porém, o homem de Deus se posicionou afirmando: não é assim, o Senhor tem uma solução. É claro, isso é reflexo do relacionamento com Deus. Porque, a grosso modo, todos são de Israel, todos são moradores de Samaria, todos são o povo de Deus. Mas quando a crise chega, aí a gente vê quem é quem. Quem paga um preço de oração, quem está realmente na presença do Senhor, quem é sustentado pelo Senhor, ou quem apenas é um religioso, que vive uma vida espiritual mecânica. Quando a crise chega, os corações se revelam, mas existe sempre aqueles que estão ligados com os céus, e esses são aqueles que podem, no meio do caos, apontar uma solução que vem de Deus. Eu pergunto para você, de que lado você está? Quando a crise chega, por favor, não esteja do lado daqueles que procuram culpados, mas esteja do lado daqueles que geram soluções. Você crê nessa palavra? Amém? E eu preciso também lembrar você, para blindar o seu coração, guardar a sua alma. Porque nós no dia a dia convivemos com pessoas que jamais saberão lidar com as crises. E quando a crise chega, as podridões da alma são lançadas para fora, geralmente em palavras. Cuidado para que essas palavras não entrem no seu coração e não venham definir quem você é. Você precisa ter a convicção de Eliseu, que você pertence a Deus, que você é de Deus, protegido pelo Senhor e sustentado pelo Senhor. Se você crê nisso, dá um glória a Deus. Aleluia. Ouçam o recado dos céus, disse o profeta. E aqui a segunda orientação para você também está ligada com isso. Quando Deus falar, nós não devemos duvidar, mas nós precisamos acreditar. Presta atenção na reação desse oficial do rei. Era talvez o oficial mais importante, porque o texto da Bíblia diz que era o homem a qual o rei se apoiava no seu braço, ou seja, era aquele que andava lado a lado com o rei o tempo todo. Esse homem, ele foi para matar o profeta, mas lá isso não aconteceu, porque o profeta já se manifestou ali, dizendo do recado dos céus. Agora, presta atenção na reação irônica desse camarada. Diz ele: nem que Deus abra as comportas do céu, o que você falou vai acontecer. Como que um grande problema que está sendo gerado meses seguidos, anos seguidos, como que isso vai ser mudado de uma hora para outra? Ele chega, inclusive, a duvidar da ação dos céus. E a resposta do profeta para ele, devido à sua incredulidade, é muito dura. Você vai ver que isso de fato vai acontecer, porém você não vai desfrutar dessa bênção. Por quê? Simples. A bênção vai ser desfrutada para aqueles que acreditam. E alguns, muitas vezes, até estão no ambiente onde a bênção é derramada, mas pela dureza do seu coração, eles não conseguem desfrutar isso.
Eu posso, inclusive, fazer uma aplicação espiritual. Muitas vezes nós estamos nesse ambiente aqui. Os céus estão abertos. O Espírito Santo está sendo derramado sobre nós. Mas tem pessoas que duvidam. Criticam tudo, criticam todos com o coração fechado. Por favor, não seja esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa, geralmente, eles manifestam um racionalismo que impede a fé de crescer. E eles são conduzidos apenas pela lógica humana. E, de fato, pela lógica humana, a palavra do profeta era algo impossível de acontecer. Mas desde o início, o chamado de Deus para o seu povo não é para viver no natural, é para viver no sobrenatural. Nós cremos num Deus do impossível, é aquele Deus que abriu o mar, que faz pão chover do céu, é o Deus que tira água da rocha, é o Deus que faz um menino matar gigante. Esse é o nosso Deus, esse é o seu Deus, amém? No capítulo anterior, inclusive, o servo do profeta Eliseu, ele fica todo temeroso porque os inimigos cercam a cidade para pegar o profeta e matar o profeta. E ele chega, o profeta, nós vamos morrer, já era. E o profeta, que está num outro nível, com os olhos espirituais abertos, ele está vendo os exércitos de Deus, que são muito mais. E ele coloca a mão sobre aquele jovem e diz: Senhor, abra os olhos dele para que veja. É isso. Quando o desespero chega, a crise chega, o problema é grande demais, peça para Deus abrir os seus olhos espirituais. Pastor Lediel, as notícias sobre o nosso governo são cada dia piores. Pastor Lediel, a América do Sul está passando também por uma crise geral. Pastor Lediel, o que vai ser agora com as taxações vindo dos Estados Unidos? Pastor, ei, deixa eu falar uma coisa para você. Existe um Deus que Ele está muito, muito, muito acima aos presidentes, aos reis, aos monarcas. Esse é o Deus criador de todas as coisas. Esse é o Deus que te ama e enviou o seu Filho para morrer no seu lugar. Esse é o Deus que governa a sua vida. Suba de nível e não entre em desespero como o rei estava fazendo. Confia no seu Deus. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela é muito mais confiável do que as circunstâncias naturais ao nosso redor. Pastor Lediel, como que isso vai acontecer? Essa palavra é uma palavra fora da casinha, uma palavra muito doida que esse profeta vai dizer, realmente. Mas a Bíblia vai nos dizer, e presta atenção na sequência, que haviam 4 leprosos junto à porta da cidade. E eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se nós entrarmos na cidade, vamos morrer de fome com todo mundo. Se ficarmos aqui, também vamos morrer. Então, vamos fazer o seguinte: vamos ao acampamento dos arameus, vamos ao acampamento do inimigo, os acampamentos dos sírios. Se eles nos poupar, nós viveremos. Se eles quiserem nos matar, nós já íamos morrer mesmo. Vamos tentar fazer alguma coisa. Presta atenção nisso aqui. Leprosos são pessoas, nesse tempo, totalmente discriminadas. Eles não podem nem morar dentro da cidade, porque a lepra, nessa época, ainda não tem cura. Diferente de hoje, a hanseníase tem cura. Naquela época, impossível. Extremamente contagiosa. Então, esses homens, eles vão ficar fora da cidade, morando em cavernas ou em alguns abrigos, mas eles não podem conviver com as pessoas. E, se eles precisarem chegar perto da cidade para comprar mantimento ou alguma coisa, eles precisam rotular-se dizendo o problema deles. Olha, imundo chegando, leproso chegando. Se afastem para não serem contaminados. Ou seja, eram pessoas que ninguém queria estar perto, ninguém dava nada. Porque essas pessoas estavam fora dos muros agora, só esperando a morte chegar. E ela vinha gradualmente. Agora, com a fome, alguns teólogos eles até vão dizer que é muito improvável
que numa cidade como Samaria dessa época tivesse apenas 4 leprosos. Bem provável que a maioria já havia morrido, porque eram centenas de leprosos. Enfim, esses 4 estão relatados no texto. Mas presta atenção, porque esses homens também são os improváveis, os rejeitados. E eles têm um posicionamento muito interessante. Por mais que eles enfrentam uma doença mortal, eles ainda querem viver o tempo que lhe resta. E isso aqui é muito lindo, porque eles agora vão se posicionar, dizendo: gente, precisamos fazer alguma coisa diante do caos que nos assola. Ainda há tempo para nós vivermos. Vamos tentar a única possibilidade. Vamos procurar alimento na mesa do inimigo, com a ajuda do inimigo. E sabe o que me chama a atenção? É justamente esse inconformismo que eles têm na alma de ficar esperando de braços cruzados a morte chegar. Eu estou destacando esse texto porque, lamentavelmente, reflete situações que pessoas que se dizem de Deus hoje estão. A reação de muitas pessoas é ficar de braços cruzados. A morte está chegando. A morte espiritual está chegando. Não ora mais, não tem mais prazer em ler a Bíblia, não fala mais em línguas, não tem prazer em ir na igreja. Sem reação. Os filhos estão flertando com imoralidade, amizades erradas, já estão entrando nos vícios do álcool e da droga, e tem paz. O amor no casamento está esfriando. Não se tem mais o fogo da paixão na alma, o amadurecimento no relacionamento. As crises financeiras estão se agigantando. Ei, Deus não te chamou para essa estagnação. Permita que esse inconformismo da sua alma te posicione para reagir e fazer alguma coisa, porque isso já está em nós e fomos chamados para gerar solução, resolver problemas, se mexer para buscar uma saída. Você me entende, amém? Quando a gente vai para a Bíblia, a gente vai ver isso o tempo todo. Eu destaco a história de Esther. Lá no capítulo 4, verso 15 de Esther, ela, sabendo que o seu povo está ali condenado à morte, porque uma ameaça se levantou, ela vai dizer o seguinte: eu e as minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso eu irei ao rei, e ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. Ou seja, o decreto contra os judeus foi liberado, ela é a rainha atual, o rei não sabe que ela é judia, mas ela vai ter um posicionamento, ela vai entrar na sala do rei, sem pedir antes autorização. Se o rei estender o cetro, ela está poupada e vai ouvi-la, senão ela corre risco de morrer, mas ela está disposta, ela não vai ficar parada de braços cruzados, esperando o caos acontecer. Nós precisamos enxergar ao nosso redor aquilo que está longe dos projetos de Deus sobre a nossa vida. Olha para as áreas da sua vida e veja se você está vivendo a abundância que Cristo prometeu. A abundância espiritual, a abundância do amor na família, a abundância da satisfação na alma. E se você está longe disso, por favor, se posiciona, reaja para você viver aquilo que Deus tem para a sua vida. E presta atenção no que eu vou te falar. Talvez você, olhando o contexto de Samaria, você está dizendo: mas a minha vida não está esse caos todo. Não está esse caos todo, mas não espere então ele chegar. Porque se você percebeu que o teu casamento estava indo bem, mas depois começou a descer a ladeira, nada de você esperar chegar no fundo do poço. Reaja antes. Se a tua vida espiritual estava indo bem, começou a declinar, não espere virar um ateu ou um agnóstico. Se posiciona, vai buscar a presença de Deus.
Ou seja, quando nós olhamos para a palavra, o Senhor nos chama a reagir e não nos conformarmos com uma vida medíocre, uma vida infeliz, uma vida triste, uma vida sem frutos. Deus não nos chamou para isso. Você me entende, amém? Fala para quem está do seu lado, reaja. O texto vai nos dizer que aqueles homens, então, eles vão se levantar e eles vão rumo ao exército inimigo. Agora, olha a partir do verso 5, que coisa linda que o texto vai nos dizer. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus, e quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali. E presta atenção no que aconteceu. Pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra. De modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos, deixando o acampamento como estava. Que coisa extraordinária! Deus começou a se mover e um barulho foi gerado. Alguns teólogos, ao pegarem, por exemplo, os detalhes do texto, acreditam que o barulho começou quando os 4 leprosos começaram a caminhar rumo ao acampamento. A Bíblia não diz isso, então eu não vou afirmar. Pode ser uma probabilidade, mas nós sabemos que Deus agora escolheu agir e se mover em favor do seu povo e para cumprir a palavra que ele havia dado na boca do profeta, do homem de Deus. Você imagina isso? Os céus se movendo, o povo dentro de Samaria não sabendo de nada, mas Deus estava desbaratando os adversários. Eles fugiram apavorados, pensando que vinha um grande exército contra eles. Deixaram comida, deixaram cavalos, deixaram roupas, deixaram jumentos, deixaram as tendas, deixaram tudo e fugiram. E o texto vai nos dizer que os improváveis agora estão num lugar improvável se alimentando, porque eles estão na mesa do inimigo se fartando. Presta atenção nisso aqui. Quando nós olhamos essa realidade, jamais imaginaríamos que leprosos seriam os agentes de um grande milagre. Jamais imaginaríamos que a comida do inimigo é que iria saciar o povo que estava morrendo dentro da cidade. E a grande verdade revelada nas Escrituras é que Deus, Ele esconde milagres em lugares inimagináveis. É isso. Eu preciso chamar a sua atenção para essa verdade aqui. Porque aqueles leprosos, eles não sabiam do que estava acontecendo lá no acampamento do inimigo. No coração deles, eles precisavam se mover, não aceitar ficar ali e morrer sem tentar uma solução. Quando eles se posicionam, os céus já estão trazendo soluções para onde eles estão indo, sem nem saberem. Eu queria que você pegasse essa palavra sobre a sua vida, para que você não perdesse bênçãos que Deus já preparou para você. Você precisa apenas dar passos de fé. E fé é isso. Fé não é eu saber que alguma coisa lá aconteceu e ir ao encontro. Eu começo a me movimentar, crendo que Deus vai fazer. Hoje de manhã, quando eu falava sobre isso, eu até enfatizei no relacionamento que está desgastado entre pai e filho. Você talvez não consegue mais falar a linguagem do seu filho adolescente, do seu filho jovem, uma barreira se instalou. Você, pai, não vai ficar esperando o seu filho vir falar com você, ou abrir o coração, dizendo, pai, eu preciso tanto. Não! Você como homem de Deus, você como uma mulher de Deus, uma mãe
que é usada por Deus, você que vai se posicionar, você vai se movimentar, você vai orar por eles, chorar por eles, mas também ir ao encontro deles, lançando palavra de vida, lançando palavras de bênção, lançando palavras que vai definir a identidade e os projetos de Deus sobre a vida deles. É isso, você tem que se movimentar. Mas pastor, e se o coração estiver muito fechado? O que você não pode fazer, Deus vai fazer, mas faça a sua parte. Se movimenta. Pastor, as portas estão fechadas para o meu negócio. Você não vai ficar de braços cruzados. Você precisa confiar que o céu já está se movendo ao seu favor. Vai com fé, procure pessoas, procure soluções, mas a bênção, muitas vezes, já está preparada, só esperando o seu posicionamento. Eu vou repetir isso. A bênção já está preparada, só esperando o seu posicionamento. Então, não fique ali, parado, estagnado. E lembra do que nós estamos falando aqui. A sua bênção muitas vezes estará nos lugares mais improváveis, você nem imaginava, lá Deus está trabalhando em seu favor. Então, quando eu falo sobre isso, por favor, não queira reduzir o agir de Deus na sua racionalidade pequena, porque tem pessoas que não recebem milagres sobre a sua vida justamente pelo fato que elas querem que Deus haja de acordo com a compreensão limitada delas, ou ao fazerem comparações com os demais. Porque na vida do pastor Nilton, Deus agiu assim, assim, assado, na minha vida Deus tem que agir assim, assado. Não vai ser dessa maneira. Deus olha você como um indivíduo. Ele te conhece melhor do que todas as pessoas, e o que Ele tem para você, é para você. Deus trabalha de uma maneira personalizada com cada um de nós. E as bênçãos que Deus tem, elas também são bênçãos para cada um de nós. Portanto, pare de ficar se comparando, muitas vezes se rebaixando ou querendo engessar o agir de Deus. O nosso Deus é soberano. Muitas vezes Ele vai agir de uma maneira totalmente inesperada. Mas o que Ele faz é perfeito e é o melhor para mim e é o melhor para você. Então confia e abre o seu coração para viver as promessas do Senhor na sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos finalizar. O texto vai dizer que esses leprosos, então eles chegam no acampamento, não tem ninguém. Eles entram na primeira barraca, desconfiados, se não era uma cilada, a mesa farta, se alimentam, se bancanteiam, vê ouro, vê prata, pega prata, vê roupa, pega roupa, sai de lá e esconde, para garantir o futuro. Daí o texto diz que eles voltam, vê mais coisas ali, pegam e escondem. Mas de repente, um deles vai dizer assim, olha o verso 9. Nós não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias. E nós não podemos ficar calados. Repita comigo isso. Este é um dia de boas notícias. Não podemos ficar calados. Eu creio que Deus vai derramar grandes bênçãos sobre a sua vida. Mas eu preciso que você saia daqui entendendo. A bênção que você recebe é para transbordar sobre as outras pessoas. Esse aqui é um texto que precisa também nos falar da nossa vida espiritual. Quantos aqui já tiveram seus pecados perdoados pelo sangue de Cristo Jesus? Diga amém. Você tem certeza da sua salvação? Amém? Você está indo para o céu? Amém? Você tem paz na sua alma? Amém? Se você ficar com isso só para você, você está agindo certo? Nós, o povo de Deus, nós precisamos ter essa consciência. Se eu não estou compartilhando que existe um pão que veio do céu
que sacia a fome da alma. Eu estou me banqueteando, toda semana eu estou aqui recebendo palavra, na minha casa eu estou fazendo meu devocional, eu tenho paz, eu tenho esperança, eu tenho uma alegria que as circunstâncias do mundo não podem roubar. Tem pessoas que estão com uma arma na cabeça para se matar, porque não sabem aonde recorrer. Tem pessoas que prepararam corda para se enforcar, porque a angústia na alma é tanta, eles não sabem o que fazer. Tem pessoas que acordam e dormem todos os dias depressivos, angustiados, oprimidos por Satanás. E eu e você conhecemos um libertador. Eu e você conhecemos um Salvador. Eu e você conhecemos alguém que pode mudar qualquer situação. Não podemos ficar com isso só para nós, senão estaremos agindo de maneira errada. Este é um dia de boas novas. A mensagem do Evangelho é mensagem de boas novas. Nós precisamos compartilhar. Não podemos ficar calados. Quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vamos ver aquele gadareno. Depois que ele é transformado e multidão de demônios saem dele, o desejo dele é estar perto de Jesus. Daí Jesus olha para ele e diz: ei, vá para sua casa. E por onde você passar, fale da transformação que aconteceu. A Bíblia diz que ele estava tão satisfeito vivendo aquele novo tempo, que ele passa em Decápolis, e aonde ele passa, ele está ministrando a palavra. Aquela mulher no poço de Jacó em Samaria, muitos anos depois, quando ela tem um encontro com Jesus, ela volta correndo na cidade para anunciar o Messias. Você não pode ficar calado. Você não pode ficar calado. Amanhã, ao seu lado, no teu trabalho, vai ter alguém que precisa de boas novas. Lá na tua parentela, alguém precisa de boas novas. Naquele teu grupo de WhatsApp, alguém precisa de boas novas. Não te cala, compartilha, fale, distribua o pão da vida. Você me entende? Amém? Para nós finalizarmos, esses homens não ficam com a bênção só para eles. Eles vão anunciar na cidade, e a promessa vai se cumprir. Porque no início o rei suspeita, manda alguns conferirem, e eles voltam com a notícia dizendo: é verdade, tem comida para todo mundo, vai sobrar, os inimigos se foram. Quando essa notícia chega na cidade, a multidão ouve, eles vão agora sair correndo, uma multidão saindo pela porta da cidade. E sabe quem estava responsável pela porta da cidade? Ouvindo as notícias, sabendo o que de fato aconteceu? O oficial do rei. Mas a multidão estava tão afoita que acabam derrubando e pisoteando esse homem, e ele morre. Ouviu a notícia, mas não desfrutou, e a palavra do Senhor se cumpriu, porque no outro dia o preço da farinha e da cevada foi exatamente aquilo que os céus haviam manifestado. Escolha crer, escolha viver as promessas do Senhor. Não duvide no seu coração, mas você precisa levar essa verdade a sério. Aquilo que é improvável e impossível aos olhos humanos, para Deus, nada é impossível. Vamos nos colocar em pé. Eu quero aproveitar e fazer duas orações. Duas orações. A primeira oração é você que está numa situação de impossibilidade. Você olha ao seu redor, inclusive pessoas estão dizendo: já era, isso não tem solução, não tem jeito. Mas você ouviu essa palavra e você acredita que para Deus há uma solução. E você quer renovar a sua fé para desfrutar das mudanças e transformações que Deus pode fazer. Inclusive, às vezes Deus age em processo, mas muitas vezes Ele faz como fez aqui. De um dia para o outro, a situação muda drasticamente. Você precisa dessa oração. Eu queria que você saísse do seu lugar, você viesse aqui na frente, que eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida, porque você vai viver um milagre de Deus. E aquilo que os homens estão dizendo que é impossível, os céus se manifestam com transformação. Isso, vem para frente.
Eu quero fazer uma segunda oração, se tiver alguém nessa noite. Você precisa voltar a firmar a sua aliança com Deus. Talvez você se afastou do caminho, ou talvez você nunca se decidiu publicamente por Jesus. Nós usamos a expressão aceitar a Jesus, mas sabe o que é aceitar Jesus? Não é frequentar a igreja. Aceitar Jesus é você escolher viver a vida à maneira de Deus, seguir as propostas de Jesus. E se tem alguém aqui nessa noite que deseja hoje tomar essa decisão, queria que você saísse do seu lugar, você também viesse aqui na frente, junto com essa multidão. Nós queremos orar por você, nós queremos abençoar a sua vida. Temos uma pessoa aqui, você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Um novo tempo, uma nova história, um novo posicionamento, nova vida em Deus. É isso que hoje eu estou convidando você a fazer. Talvez você lá atrás já foi bênção, mas você sabe que o teu coração está afastado do Senhor, você precisa de reconciliação, você precisa se posicionar. Vem aqui para frente também, nós vamos orar por você. Eu vou passar para o nosso pastor presidente, ele vai estar orando por cada uma das vidas aqui, e eu creio que o novo tempo se inicia na nossa história. Aleluia. Nós cremos em milagre, e o milagre de Deus está mais perto do que você imagina. Quem sabe os momentos têm sido amargos, difíceis. Você tem passado por provas e ventos que têm soprado, e você tem olhado e até falado: por que isso está acontecendo comigo? Mas nessa noite há uma solução de Deus para você. Ao mover de Deus para a tua vida, Deus quer agir na tua vida. Coisas improváveis vão ser algo normal na tua vida. Se creres, verás a glória de Deus. Nós queremos orar pelas pessoas que aqui estão. E se você quer aceitar a Cristo, você ainda não aceitou Jesus, você vem na igreja, mas você ainda não deu teu coração para Jesus, venha à frente também, aceite Jesus, e coisas tremendas dos céus vão acontecer na tua vida. O Senhor está dizendo para você: filho meu, dai-me o teu coração. Dê o teu coração para Jesus, porque se você não der para Jesus, para quem você vai dar? Dê o teu coração para Jesus, e você vai ver milagre acontecer na tua casa, na tua vida, no teu coração. Deixa Jesus entrar aí na tua vida. Tem mais alguém? Tem alguém para Jesus? Vem à frente. Nós vamos orar por essas pessoas. Aleluia. E que a bênção do Deus eterno possa ser real na tua vida. Pai santo, Pai querido, aqui estão pessoas que precisam de milagres, precisam de milagres vindo dos céus. Deus, são momentos que as pessoas têm passado por aflições e angústias. Outros precisam de um milagre, e assim, ó Deus, venha agir. O improvável e o impossível não significa nada para ti, ó Deus. Para ti tudo é possível que crer. Espírito Santo, trabalhe no coração do teu filho, da tua filha, fazendo com que a fé venha frutificar, e que essas pessoas possam sair daqui crendo no milagre. Deus, age com milagre nessa vida, na vida desse irmão, dessa irmã, desse casal. Vem agir milagrosamente. Todo mal seja repreendido, toda enfermidade seja repreendido, toda situação adversa seja repreendida. Cuida dessa vida, Pai. Cuida desse homem, dessa mulher, desse casal, e que o milagre possa acontecer. Em nome de Jesus, receba o teu milagre. Receba o teu milagre. Receba o teu milagre.